Pessoal, boa noite, todos que estão aí presentes. Primeiro webinar que a gente está fazendo às 7 horas da noite, estamos testando um novo horário com vocês, né? E hoje estamos eu e o Thiago aqui para poder falar um pouquinho desse assunto, né? Um assunto que, com certeza, ele é muito falado principalmente pelas gestões, né? As grandes gestões aí das companhias de seguro. É um assunto muito bem-vindo, não só para seguradoras, mas também para proteções veiculares que, na nossa percepção, com toda essa movimentação de regulamentação, estão se envolvendo e se profissionalizando cada vez mais. Então, esse é um assunto um pouco mais administrativo, um pouco mais de gestão, mas que eu acho que sempre enriquece, principalmente para pessoas também que estão na operação, para entender um pouquinho de como que é o setor, né, onde vocês trabalham. Geralmente aqui no webinar aparece muito o time, né, de operações de seguradoras de proteções. Então, fiquem atentos aí que a gente vai falar bastante sobre isso, né, Thiago? Ponto bacana aqui, né, João? Apesar de ser um tema de gestão, mas que remete completamente no dia a dia, né, cara, das operações de seguro. Porque é o trabalho do sinistro. Eu gostei bastante desse título, assim, que a gente criou para esse tema de agora, porque eu não sei se todo mundo tem noção de como o dia a dia do operador de sinistro, do analista mesmo, que está impacta em toda a cadeia de resultados. Às vezes a gente escuta o pessoal falando assim, é do sinistro que sai o dinheiro, mas hoje a gente vai mostrar exatamente essa conta, como que ela é feita. Pô, às vezes a gente tem uma visão um pouco equivocada, né? E isso que o Thiago falou, de fato, pessoal, a operação ali, o resultado, ela está muito vinculado com a operação, não tem do que falar, né? Então, ficam à vontade para nos interromper aqui. A gente gosta que esse momento seja um momento de discussão e debate. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, de algum número que a gente possa mostrar, antes também de iniciar aqui, né? Todos os dados que a gente vai apresentar, a gente não vai mostrar nome de companhias aqui, mas são dados públicos, tá? Gerados pela SUSEP nos relatórios anuais, semestrais. A gente vai falar dos números específicos atrelados ao ano de 2025, né? Então, sempre que vocês precisarem, levantem a mão aí que a gente abre o microfone para que vocês possam explorar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Então, de fato, a gente vai falar aqui sobre sinistros como centro de resultados, e dentro dessa jornada, desses números apresentados pela SUSEP, a gente vai demonstrar um pouquinho como que os cálculos, a numerologia que é praticada aí no setor de seguros. Fala aí, Thiago. Legal, João. Eu vou reforçar, pessoal, são dados públicos, como o João disse, vai estar sempre lá no site da SUSEP. Já tem dados de 26, tá bom? Só que a gente optou por pegar um ano fechado, porque vai dar uma visibilidade bem legal para vocês de resultado, tá bom? Boa. Então, passando o slide aqui, galera, o que né, desse webinar a gente espera que vocês escolham, né? A gente separou basicamente 4 tópicos principais, 4 blocos aqui para a gente estar tratando, né? Onde basicamente o bloco 3 aqui acaba sendo o coração e o bloco 4 é o bloco prático, né? O suficiente que vai virar a pauta de reunião provavelmente para segunda-feira aí, da operação de vocês, né? Então, basicamente, a gente vai trazer aqui a conta completa, né, do prêmio emitido ao índice combinado. Talvez, de novo, a nomenclatura aqui, vocês, boa parte não sequer tem ouvido alguma coisa sobre isso, mas a gente vai falar bastante, né, termos por termos, como os números de mercado de cada uma das linhas, né? O retrato aqui de 2025, como o Thiago mesmo disse, a gente optou por trazer um ano fechado para a gente ter os 12 meses ali na nossa ótica, na nossa lente, né? 2026, de fato, a gente já tem bons números, semestral, já temos o primeiro semestre fechado, mas a gente optou por fazer esse retrato aqui de 2025.
e onde vocês vão ter uma ordem de grandeza de como que o setor trabalha anualmente, né? Onde fechou cada uma das 23 seguradoras de auto, né, do país e quantas operam no vermelho técnico, tá? O bloco 3 é um pouco do diagnóstico, que a gente vai separar quem fecha abaixo dos 100%, né, do índice combinado de 100%, e quem fecha acima, e a resposta quase inteiramente, né, já trazendo um spoiler disso, o diagnóstico está diretamente ligado com o sinistro, tá? E o bloco 4, que de fato é onde vocês vão, talvez segunda-feira, trazer um pouquinho para o board aí de vocês, né, para discussões, é as 6 principais alavancas dentro da sinistralidade, o painel mínimo de gestão do sinistro. Quer falar alguma coisa aqui sobre esse slide, Thiago? Cara, João, acho que o próximo que eu já vou engatar um pouquinho, pode até passar, João. Acho que fica muito claro aqui, num debate, que a seguradora tem 2 resultados. Um resultado, ele é na venda, que é o que a gente chama da subscrição. Então, é quanto de prêmio a gente está ganhando, né? Na associação, quantos associados você tem, na seguradora, quantos segurados você tem e quanto que você está vendendo. A gente vai entrar um pouquinho nesse conceito de prêmio emitido e prêmio ganho de fato. Só que a outra alavanca, que é a do resultado de fato financeiro, é onde, para mim, está um segredo dessa apresentação e que muitas vezes a gente acha que o crescimento está só na venda, só que a venda, o preço que está embutido ali, será que aquele preço está me dando lucro e quanto de lucro ele está dando? Então, no final, o resultado financeiro ele está totalmente atrelado a esse nome de índice combinado, que até vocês podem digitar aí no chat, pessoal. Se alguém já... Justamente, eu faço, talvez para o setor de seguro seja até mais fácil saber, mas quem é da proteção, você já parou para pensar um pouco sobre isso, se sabe o que significa esse índice combinado. Que vocês vão ver nos próximos slides que ele é um mix entre sinistralidade, comissão de venda e despesas em geral, que a gente chama de despesa administrativa. Então, a grande questão é, ele é um número que combina todas as variáveis do nosso setor e combina as alavancas de crescimento comerciais e operacionais. Então, eu vejo que assim, João, eu queria puxar esse slide para dar essa provocação de que todo mundo grave na cabeça e pare para pensar, para discutir nas suas devidas operações, né, cara? Qual que é meu índice combinado? Se você não sabe qual é seu índice combinado, já temos aí um dever de casa urgente para dentro de cada operação, né? Sim, exatamente. E o resultado é aqui dividido em 2 etapas mesmo, né, sobre resultado, subscrição e financeiro, mas se o índice combinado, né, que ele vai buscar todos os teus despesas, teus custos operacionais, o que você gasta com sinistro e tudo mais, mas se o combinado está acima de 100%, talvez você até consiga operacionalizar pelo resultado financeiro, que a tua reserva técnica, ela gera resultado, né? Ela gera juros, rendimentos, e às vezes ela é utilizada para pagar uma operação porque o índice combinado está acima de 100%. Ou seja, você opera no vermelho, né? E toda seguradora hoje no Brasil, ela é obrigada a ter essa reserva técnica. Então, às vezes, o resultado, né, você crescer, às vezes só aumenta o rombo, olhando para essa esfera, né? Você cresceu, você tem que ter mais reserva técnica, mas o teu índice combinado ele está acima de 100%. Então, você vai estar carregando junto, né? Mesmo você crescendo, você vai estar carregando junto um índice combinado acima de 100%, que daí, de fato, gera um resultado negativo, né? Então... Você cresce, a operação não for saudável, você cresce, mas cresce prejuízo junto. E essa que é a provocação, né, João? Essa é a provocação, de fato, desse slide, né? Por isso que o índice combinado, ele é o indicador de mercado, né, que usa para comparar as seguradoras, né? Ele isola o que é competência de operação do que é ciclo de juros, talvez, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai tratar um pouquinho também nesse webinar, né? Então, trazendo um pouquinho aqui sobre
alguns termos, né, do dia a dia, né, que ele acaba sendo um denominador que é sempre o mesmo, tá, entre as seguradoras. O prêmio ganho, ele acaba sendo a base. Quando eu falo prêmio, tá, pessoal, é o valor ali, né, que um segurado paga para ter o benefício garantido em cima do seu bem, né, do seu veículo, né? Então, errar esse denominador, ele é o primeiro erro de leitura que acontece às vezes no setor, né? Então, vamos trazer um pouquinho desses 5 termos aqui para vocês terem ordens de grandeza e ressalto, né? Volto novamente nessa tecla. Esses números são especificamente falando aqui sobre seguradoras. Tá? Então, o prêmio emitido líquido, né, o que é? O que é esse termo? Né? Qual que é o prêmio emitido líquido para 2025? É o que foi vendido no período. Né? Então, em 2025, nós tivemos aí um prêmio de 61,19 bilhões. Tá? Ele não é a base do índice combinado. Tá? Quer falar o próximo aí, Thiago? Oi, João. Cara, eu falaria para vocês, assim, se eu quero complementar mesmo do que agrega, tá, João? Essa questão da diferença de proteção veicular, que aqui, esses números que o João colocou, ele reforçou que era de seguradora. Quando a gente coloca proteção veicular aqui dentro, só o tamanho do prêmio já vai para quase 100. Então, todos esses números aqui, hoje, ele vai ter praticamente mais 1/3 do setor de proteção veicular, tá? Então, aí eu sigo aqui na sequência, quando eu falo do sinistro médio, eu quis fazer esse adendo do 1/3, porque eu estou trazendo aqui 60%. Mas essa operação, hoje, se você for pegar para olhar, a operação total de sinistro está dando no Brasil quase 100 bilhões. Então, o que se roda em sinistro hoje é praticamente 60 bi no ano. Galera, para pensar o tamanho desse número, né? 60 bilhões é o que está rodando dentro da sinistralidade do setor. Só no setor de seguro declarado na SUSEP, 70% ali dos quase 60%. Né? E a despesa administrativa, que é onde estão as nossas folhas de pagamento. Toda a folha de pagamento da seguradora está dentro da despesa administrativa, que é a nossa famosa DA no mercado segurador. Boa. Tem, né, a comissão que, de fato, hoje os corretores, né, tudo isso que quem vende ali na ponta o seguro hoje, então aproximadamente 21,3%, né, do prêmio emitido é diretamente voltado para pagar a comissão dessas pessoas, né, e a sinistralidade, né, que é de fato esse sinistro retido aí de 60,1%, que é a representação basicamente do que é gasto com isso, tá? Então, o prêmio emitido aí, quando a gente olha 2025 comparado com 2024, a gente tem uma crescente de 6,9%, né? E até uma observação que a gente estava discutindo aqui antes de entrar no webinar com o Marcelo do nosso time, é interessante a gente trazer isso para a mesa, né? Quanto que foi A inflação, né, João? a inflação, né, Thiago? Comenta aí Eu sobre olhei aqui isso. agora, eu tinha olhado, a gente até achou que era um pouco maior, mas você pegar uma inflação de 5% no ano passado. Então, isso significa que o que o mercado cresceu basicamente foi tomado pela inflação. Então, isso significa que o mercado segurador ele tem que melhorar seus índices, porque ele está basicamente lateralizado. Se tirar a inflação de 5%, sobrou 1,9%, teoricamente, de crescimento. Porque a inflação nada mais é do que o reflexo do que ele ter aumentado o valor do prêmio 5%. Né? Eu aumentei 5% diretamente voltado à inflação. Então, quem pagava 1.000 vai pagar 1.050 ali, né? Só falando de inflação, beleza? Então, pessoal, sobre esse slide, ele é um slide que resume assim, mas é de forma bastante resumida, né? Sobre a formulazinha
do índice combinado, né? Que de fato, trazendo a sinistralidade, né? Que são todos aqueles custos voltados diretamente com o sinistro, né? De 60,1%. Isso eu estou falando o valor médio de mercado, tá? Todas as seguradoras, a média é 60,1%. A comissão, comercialmente falando, né, a venda para subscrição de 21,3%, e as despesas administrativas, né, que são as DAs, de 16,8%. Né? Ou seja, somando isso tudo, a gente está trazendo aqui para vocês, né, uma representação de que o índice combinado médio de mercado, né, de 2025, ele está em 98,2%, tá? Aqui eu tenho um ponto para agregar, João, aquele primeiro slide que a gente estava comentando, que a questão do IC, ela concentra tudo de uma seguradora. Então, observe, eu tenho o pilar da venda e o pilar da administração, que são todas as folhas de pagamento, majoritariamente. Então, são as três coisas combinadas num número único. Perfeito. E isso é o número que resume, né, vamos dizer assim, uma saúde de uma determinada operação da seguradora. Então, essa nomenclatura ela é bem praticada, ela está nos relatórios, tá? Se vocês olharem, tiverem a curiosidade, quem nunca fez isso, né, olhar os relatórios da SUSEP, vocês vão olhar exatamente essa nomenclatura que a gente está praticando nesses slides. Né? Então, para mim, esse é um slide de âncora mesmo, né? Onde todo o resto aqui do webinar, ele volta ele sempre vai voltar nessa fórmula, tá? Então, basicamente, essas três linhas, né? Uma delas, a gente vê nitidamente aqui, fazendo o cálculo rápido, é 3 vezes maior do que as outras duas, né? A sinistralidade, ela é 3 vezes maior do que a comissão e a DA, basicamente, né? Mas não deveria ser diferente na minha percepção, né? A seguradora, o dever de casa dela, né, é pagar, aí olhando para o universo automotivo, né, que é onde a Auto-Insto está inserida, a obrigação dela é pagar, de fato, acidentes, carros batidos. Então, nada mais justo do que a maior parcela desse índice combinado está atrelado à sinistralidade. Não sei se tu concorda com isso, Thiago. Eu vejo muito por aí, sabe? Eu concordo, João, mas eu também falo que esse é um número, assim, muita gente, e depois dos próximos slides, eu estou dando spoiler aqui, né? Mas esse é o número médio, mas eu tenho uma parcela gigantesca que oferece esse número perto de 80%. Então, ele é um número que, ao mesmo tempo que ele é o número ok, eu tenho que pagar sinistros, mas também é o nosso número de alerta, cara. Se esse número de sinistralidade, você pode não estar monitorando em C, mas minimamente sinistralidade é um número que, cara, se ele estiver muito alto do padrão de mercado, eu tenho que olhar para a minha operação e pensar, bicho, está acontecendo alguma coisa errada aqui. Ou eu estou fazendo uma regulação equivocada, uma análise com baixo crivo, né? Estou tendo muita fraude. Cabe investigação desse número. Perfeito. Ele é a alavanca mesmo, né? Com certeza investigativa para a gente sempre poder estar melhorando aí o índice combinado. Ele sempre, em sua grande maioria, ele vai ser o maior valor aí, olhando esses três pilares, né? E claro, aqui nós temos a média geral do mercado. Se a média geral do mercado tivesse acima de 100%, aí eu acho que a gente estaria realmente num cenário bem crítico, né? Mas a média, ela está abaixo de 100%, que aí traz um pouquinho aqui para vocês entenderem um pouquinho mais, né? E o objetivo é a gente ir se aprofundando aqui. Claro, em 1 hora, 40 minutos aqui a gente falando, vocês não vão se tornar os experts nessas terminologias. Então, é somente um spoiler para vocês se aprofundarem no assunto, né? Mas, na prática, galera, o que é isso, né? O que significa esses 98,2% de IC, né? Quer dizer que, na prática,
R$ 1,8, R$ 1,80 de margem a cada R$ 100 ganho, né? Então, para vocês verem o quanto as coisas são espremidas, né? Que a gente não pode brincar na operação, que facilmente você transforma esses R$ 1,80 se tornarem negativo facilmente, né? De fato, essa é a espessura da margem técnica que o seguro brasileiro, né, atuou no ano passado. Então, É, tem um pode ponto falar. aqui, João, que até a gente deixa em amarelo igual a 100%, e como o mercado segurador ele acaba carregando muito valor consigo, se você estiver 100%, é porque você não está tendo margem, mas você está tendo rendimento financeiro do capital alocado ali, né? Que é que é o juros do seu capital regulatório. Perfeito. Então, abaixo de 100% é uma estimativa de operação que se paga sozinha, né? O resultado financeiro entra como ganho, não como salvação, de fato. O 100% é o ponto de equilíbrio da subscrição, né? Tudo que você tem de lucro do ano vem realmente do resultado financeiro, que são os juros, e acima de 100%, de fato, é um prejuízo de subscrição, né? Então, cada real do prêmio ganho, ele entra como prejuízo embutido e cresce aumentando o buraco. É o que eu falei um pouquinho para trás. Se seu índice combinado está acima de 100% e você cresce, na verdade, você aumenta o prejuízo. Tá? Então, isso que tem que... e aí as empresas operam estrategicamente, com certeza elas olham muito para isso, então são ciclos a depender de uma determinada operação e eles aceitam talvez um índice combinado acima de 100%, porque eles estão fazendo investimentos em algumas alavancas que geram um índice combinado, né, acima de 100%. Né? Faz parte. E grandes operações, né, o que a gente fala, por exemplo, das DAs, né, quando você tem uma grande operação com as despesas administrativas, a gente consegue pulverizar isso de uma forma melhor. A gente, quando eu falo seguradoras, né? Então, é mais ou menos isso em termos gerais, olhando para 2025, tá, pessoal? O mercado inteiro ele operou aí com aproximadamente 1,8 ponto de margem operacionalmente, beleza? E olhando para 2024, teve uma piora aí, né, dos números quando a gente fala de 2 pontos na sinistralidade. E basicamente, a gente pula para um próximo slide para vocês identificarem aqui, você vê como que é mais ou menos, eu tirei aqui, né, cada linha dessa aí significa uma seguradora, né? Então, 15 das 23 seguradoras de auto, né, fazendo um filtro só de auto, elas fecharam aí o ano com o IC acima de 100%, né? Então, nesse slide, pessoal, vocês veem aí uma operação de exemplo extremamente saudável, com aproximadamente 50 e poucos por cento de índice combinado, que vai gerar uma margem interessantíssima, e já o caso oposto, né, com 140 e quase 150% de índice combinado, né? De fato, a gente tirou os nomes aqui para não expor ninguém, mas esse dado ele é público. Se vocês entrarem lá no relatório da SUSEP, vocês podem visualizar qual é cada uma, eles nomeiam cada uma dessas linhas, vocês conseguem enxergar isso lá. E o que isso quer dizer, né? A gente até colocou em destaque nesse slide aqui para os senhores, né? Todo mundo que está nesse gráfico, pessoal, a gente está falando do mesmo produto, né? Todas essas seguradoras aqui operam aqui no Brasil, né? E a gente está falando do mesmo ano de comparação. Não tem seguradora aqui que começou a operar, sei lá, no segundo semestre de 2025, teve uma que operou só no primeiro semestre de 2025. Não, a gente está olhando o slot fechado, né? É o mesmo ano de mercado.
e você vê uma diferença aí de mais de 50 pontos, né, de distância entre a melhor e a pior, que é um, então é um ciclo que ele, de fato, ele explica o nível basicamente aí de todas as operações de seguros alvo. Fala aí, Thiago. Não, apareceu no merchandising aqui que tem várias que estão com alto índice que já baixaram esse número pro verdinho, né? Boa, momento merchandising, né? A gente, como analista, né, especialista para análise de sinistro, a gente tem uma grande capacidade de poder ajudar a você trazer o teu IC próximo ou abaixo de 100, né? Esse é uma missão, né, vamos dizer assim, da Auto Insight para o setor de seguros, beleza? E aqui, galera, a gente explica um pouquinho o recorte, né? Antes que alguém aí levante a mão e pergunte, né, a gente tira a venda direta e operação, porque a estrutura de custo deles não é comparável, tá? Mas nenhuma das 6 maiores foi excluída. Então, o corte ele não favorece o lado grande aqui. As 6 maiores elas fecharam, né, em 96,8% e as 12 demais, né, tirando o recorte aqui, em 106,4%, né? E aqui nesse gráfico, pessoal, vocês veem um pouquinho separando naqueles 3 pilares que a gente mostrou principais do índice combinado, né? A gente mostra aí a sinistralidade, a comissão e as DAs, olhando para um universo com IC positivo, um universo com IC negativo. E, cara, olhando rapidamente, né, a gente vê o que de fato gera o resultado aqui, né? 9,5 pontos desse índice combinado separam os dois grupos. Vocês olharem muito bem aí para a sinistralidade, a gente olha para a sinistralidade de quem compõe essa média de 96,8, a gente está falando de 59,5 pontos aqui, né? 59,5%. Já na galera que ultrapassa o índice combinado na média de 106, cara, a gente chega a 9,5 pontos a mais só de sinistralidade. Os outros, né, a comissão e as DAs, a gente pode olhar aí que elas não estão tão distantes, né? Então, o que difere, né, olhando friamente para esse gráfico, é, esses 9,5 pontos aí que vem especificamente da sinistralidade. Quer comentar alguma coisa sobre esse slide, cara? Eu acho que aí você vê que remete muito também à gestão dos pagamentos, porque é onde está a diferença. Tem um pouquinho ali em administração, mas a diferença está na operação, que é o nosso público. Então, eu acho que as pequenas é onde se destaca a importância de olhar para a área de operação de sinistro como um todo. Boa, exatamente. Isso daqui que define o jogo. A gente olhar para um placar de um jogo, a gente sempre tem que olhar para o que mais vai atuar nesse resultado. Então, olhando friamente para esses três pilares, a gente vê um deles sendo um fator aqui decisivo para critério de desempate, né? A gente muda realmente o resultado do jogo olhando especificamente para isso. Claro, não quer dizer que você não vai olhar lá para as DAs e para as comissões. Claro, você vai olhar. Mas se for para escolher, né, qual que eu deveria olhar? Eu vou olhar para o que tem a maior Vou olhar diferença. para sinistros, né? Exatamente. Vou olhar para sinistros. Perfeito. E é aqui nesse slide, cara, para mim esse slide ele é fantástico. Thiago, você quer comentar um pouquinho dele, cara? Acho Esse que slide aqui ele é brilhante. destaca em cascata exatamente onde que o dinheiro está indo embora. Então, você vai olhar ali em sinistro, olha, é um pouco do placar que eu falei, o que muda o jogo. Onde que está a maior despesa?
cara, despesa administrativa, que é a diferença para os grandes, dos pequenos, eu estou falando de 2 pontos, enquanto o outro está falando quase de 10. Olha o tamanho da barra vermelha ali. Então, o que separa um grupo do outro, basicamente, é a gestão de sinistros. E aí eu lanço que isso remete ao nosso título. Como que o sinistro, ele muda o jogo de uma operação. Perfeito. Cara, a gente tem que repetir devagar isso aí. Eu acho que para ficar memorizado por vocês, né? O gap da seguradora, ela não é a comissão, ela não é a DA, a escala administrativa. Não é. A gente está vendo esse gráfico representa nitidamente que o gap é o pagamento de cada sinistro, né? Então, a gente olha aqui o índice combinado das 6 maiores lá, voltando, né? Deixa eu até botar um pointerzinho aqui para ver onde, para mostrar onde que eu quero que vocês olhem, concentrem nisso aqui, né? Nós estamos falando do índice combinado das 6 maiores seguradoras, beleza? 96,8%. Cara, o restante, né? O restante das seguradoras, elas estão com 106,4%, as 12, índice combinado de 12 das outras 12 demais, né? Cara, só sinistro nós temos aqui, né? Essa diferença aqui de 9,5 pontos, né? Comissão, a gente tem um fator positivo, paga um pouquinho menos, né? Tira 1,8 pontos aqui da conta, e a despesa administrativa nós colocamos mais 1,9. Né? Isso aqui dá, se você colocar 9,5 pontos menos 1,8 mais 1,9, mais os 96,8, você vai chegar nos 106,4% de IC. Né? Então, na prática, a seguradora menor ela paga 1,8 ponto a menos de comissão, né, o que a gente está vendo ali, que é um fator verdinho, mas ela gasta 1,9 a mais de estrutura, de despesa administrativa, e 9,5 pontos, né, de só A mais de sinistro. sinistros, né? A mais de sinistro. Cara, muita coisa, né? Esse slide aqui, não desmerecendo os outros slides, para mim ele é um dos fatores centrais aqui desse assunto desse webinar. Ele mostra nitidamente qual que é, para mim, talvez olhando em termos de gestão, cara, não tem como eu não querer apostar no sinistro, né? Ele claramente é o fator aqui de mudança de chave, né? De virada de chave para as operações das seguradoras. Beleza? Thiago? Esse slide na sequência, ele traz um pouquinho da composição do sinistro, pessoal. Porque aí, quando a gente olha para o sinistro como um todo, despesa administrativa é o pagamento padrão. Então, de novo, né? A operação se mostrando que compõe aquele 60%. Né? 58% é o dia a dia. Realmente, peça, oficina, tudo que está ali na rotina normal do meu sinistro é 58%. Então, de novo, a gente volta a reforçar da gestão operacional diária. Mas também a gente tem um ponto ali, 2 elementos muito significativos, que é o quê? A assistência 24 horas, cara, são 10 pontos. É bem significativo, tem bastante dinheiro na mesa de uma operação mais ou menos eficiente de assistência 24 horas. Você vê que judicialização e despesa do sinistro são relevantes? São, mas são parcelas menores. Se eu cuido bem da minha operação, a tendência é eu ter menos problemas judiciais, menos despesas aleatórias de regulação. Agora, olha como que o salvado muda jogo, né? O salvado e o ressarcimento, ele põe dinheiro para dentro de casa. Então, eu estou falando que tudo que tem ali queima dinheiro.
mas o salvado e o ressarcimento põe dinheiro para dentro de casa. Então, são as áreas que merecem a nossa atenção, meu irmão. Sim. A gente, aí voltando também um pouquinho de merchandising, mas e aí também justifica com esse gráfico, né, galera? Um dos produtos que eu adoro da Altenisp, e ele tá nesse verdinho, porque quando a gente vai falar de resultado, gestão e tal, quando a gente, no caso do produto que eu estou mencionando de AutoInsp, é o ressarcimento, né? Que a gente tem um produto específico para análise de ressarcimento, a gente está atuando nesse bloquinho aqui que ele sempre vai ser verdinho, que vai estar entrando dinheiro para a operação. E quando você fala para um gestor que trata números, né? E ele está olhando para o global da sinistralidade, né? Esse númerozinho ele sempre vai ser um atrativo para ele. Quanto mais você recupera, né? Ele diminui aqui a tua sinistralidade. Então, de fato, se você tem uma administração muito boa dos seus salvados, né? O que é o salvado? São os veículos que você indenizou integralmente um segurado. Então, se você tem uma venda muito, se você consegue aumentar o teu ticket médio do teu salvado, está aumentando essa reguinha. E se você consegue recuperar mais, né, ressarcir mais os sinistros que tem um terceiro culpado, né, você aumenta novamente essa reguinha verdinha e você diminui a tua sinistralidade. Por que eu adoro isso aqui, galera? Porque a gente não mexe na experiência do segurado, né? Você está pagando o seu segurado, você indenizou ele integralmente e o ressarcimento você está falando com um terceiro, não é o teu segurado, é o terceiro culpado. Você está correndo atrás daquela pessoa, ou pode ser uma pessoa, ou uma própria empresa, né? Que causou aquele acidente, ela é a culpada, ela quem deve pagar por aquele prejuízo. Então, você não está tratando da experiência do seu cliente, tá? E não tem muito o que fazer aqui, né? A gente pode ajudar bastante claro, com outros produtos, sempre olhando para o... não tem como se falar, não tem como a gente deixar de lado a fraude, né? Porque ela afeta aqui os sinistros administrativos. Você pagar um sinistro indevido, né? Ele está entrando nessa conta aí dos 58,2%, que é o maior slot do pilar sinistralidade. Então, operacionalmente falando, é importante vocês monitorarem isso no dia a dia, né? Para que vocês possam também tomar as devidas tratativas e decisões de qual bloquinho vocês vão se apoiar e trabalhar mais para gerar um resultado. Desculpa, eu não vi aqui deixa eu abrir as mensagens, né? O Thiago falou aqui, o Vicente, ele falou que a negociação, acordo, é uma ferramenta também para diminuir o ticket de sinistro, principalmente de terceiros. É uma boa para compor com o ressarcimento e salvado. Boa. Sempre tem que tomar um pouco cuidado também com acordos, que ele tem uma faca de dois gumes, né? Então, tem alguns desafios aí também com acordos. Às vezes, o acordo é um ótimo caminho para um possível fraudador, né? Fala aí, Thiago. Ele trazer o acordo vai ganhar tempo também, né? Sim. Tem que... eu acho que é válido sempre monitorar, né? A quantidade de acordos que você faz, né? Talvez monitorar qual que era o teu custo previsto para aquilo versus o que você está fechando de acordo. Esse é o número macro na minha percepção, né? Então, você tem a estimativa de custo daquele determinado sinistro, com acordo, se você está baixando aquilo, é só tomar cuidado para aquilo também não entrar num viés de perfil de fraude, tá? É muito importante a gente sempre estar olhando para isso. Então, para esse slide, galera, acho que é importante vocês
mentalizarem isso, né, que sinistralidade, ela pode ser apresentada como um número só, mas na prática você tem que estar olhando minimamente para essas 6 linhas aí que a gente trouxe, que são apresentadas nos relatórios de SUSEP, beleza? Passando um pouquinho aqui, Thiago, tu abre o microfone. Não, esse é basicamente o que a gente debateu, João. Acho que é mais o conceito de cada item, né? Acho que você já pode ir pro próximo, que ele traz um gráfico bacana também. Perfeito. Só um ponto aqui, até que tá, né, o salvado e ressarcimento, de novo, ele tá no verdinho aqui, porque costuma ser sempre a resposta mais rápida, tá? Principalmente salvado, né? Ressarcimento nem tanto, porque às vezes a gente tem uma área administrativa que consegue fazer um ressarcimento um pouco mais rápido, mas salvado basicamente é a comercialização daquele veículo que você indenizou. Então ele costuma ser um pouco mais rápido, né? Se você tem um salvado de qualidade, né, você consegue vender e comercializar aquilo ali de uma forma bem rápida, né? Eu tinha falado desse, então, porque esse número me marcou muito, cara. São 7 bi, né, cara? Entre salvado e ressarcimento. Então, cara, é um número muito expressivo, né? É muito expressivo, mas quando a gente olha para as estatísticas, galera, esse número aqui deveria ser muito maior, né? E aí não tem, complexo, a gente não faz webinar para vender nada, galera, mas quando a gente faz uma análise, por exemplo, né, da questão do ressarcimento envolvendo as operações, a gente vê que tem muito dinheiro na mesa, né? Isso aqui, galera, é o que é praticado. Vocês não podem esquecer disso. Não quer dizer que não tem oportunidade. Isso daqui, se a sua operação não está entregando esses números, você está ficando para trás com relação ao mercado, né? Então, salvados e ressarcimento devolvem aproximadamente 7,1 bilhões aí só em 2025, quando a gente fala de seguro alto, tá? Então, voltando na experiência do cliente, isso aqui é um número que afeta zero a experiência de um segurado, de um associado. Esse número não tem nada a ver com você pagar o sinistro do seu segurado. Isso aqui são retornos que você faz em cima da operação, tá? Essa é a linha em que a seguradora pequena, né, ela teoricamente está bem e dá para melhorar sem tocar na decisão de indenização. Vale como uma primeira vitória rápida, na minha percepção, olhando para o mercado como um todo, tá? E a gente veio falando bastante isso nos slides anteriores, né? Que o crescer não conserta o índice combinado ruim, né? Ele multiplica. E esse slide fala exatamente desse ponto, né? Se você cresce uma operação que ela está com um índice combinado ruim, você está multiplicando exatamente o teu prejuízo. Quer mencionar alguma coisa sobre isso aqui, gente? Esse é um ponto que a gente fala com as proteções veiculares, né? Às vezes é melhor arrumar a casa enquanto você tem uma carteira menor, que você consegue orquestrar tudo e organizar pelos índices antes de fortalecer, por exemplo, vendas, né? Não faz sentido você aumentar a força de vendas de uma operação sem a certeza que você está tendo índices positivos para serem multiplicados. Então, muitas vezes a gente vê ânsia no setor também de crescimento quando eu estou numa fase de organização interna. Esse slide sou um pouco desconfortável, talvez, né, de propósito aqui, galera, principalmente para quem está com uma determinada meta de crescimento agressiva, né? Às vezes a galera fala muito em meta de crescer, 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 mas é o que o Thiago mencionou. Às vezes é melhor você dar uma arrumada na casa para crescer.
porque o fator multiplicador aqui do índice combinado, ele vem, a conta chega. Mas não é que eu sou contra crescer, né? Não quero que fique claro isso. É contra crescer antes de fechar a conta. Acho que é muito disso. Se você está com o índice combinado acima de 100%, crescer ele naquele determinado momento pode ser um tiro no pé. Então, eu acho que todo mundo tem que mirar um crescimento, mas com consciência. Eu acho que é o reflexo desse slide, né? Então, os 6,40 de reais, né, de prejuízo de subscrição embutido em cada 100 reais de prêmio ganho novo. Então, isso é o reflexo dos 106,4% de índice combinado daquelas 12 companhias que a gente separou, né? E do outro lado aqui, né, 1,9 de 1,9 de 9,6 pontos de gap são despesas administrativas, que é a linha que a escala resolve, né? Os outros 7,7 eles continuam lá depois de dobrar o tamanho do que você cresceu, né? Então, a ordem certa, de fato, é fechar a conta sinistro do primeiro, está até em destaque aqui, né? Está em negrito nesse slide. Então, você fecha a conta do sinistro e depois cresce, né? Esse é um pouco clichê para o mercado, mas na prática é muito disso, beleza? Vamos ver o que a galera está falando aqui nos comentários. Fala aí, Thiago. Eu estou respondendo aqui algumas perguntas, porque eu acho que o Vicente teve um tema muito relevante, João. A gente pode trazer nas próximas um pouco. A gente tem discutido muito, né, como que a SUSEP vai tratar isso do rateio, que de fato ele entra muito ali dentro da DA, mas a gente está acompanhando e vai fazer uma versão 2, um adendo dessa apresentação, mas é uma provocação relevante ali o que o Vicente colocou, por isso que eu fiz alguns comentários ali no chat, João, mas pode Boa. seguir. A gente tem algumas dúvidas sobre isso ainda, né? A gente sabe muito bem que não tem nada esculpido em pedra ainda sobre essa regulamentação, mas eu acho que é válido. A gente até fez alguns webinários no passado falando um pouquinho de qual é a nossa percepção olhando para a regulamentação das proteções, né? Que vai envolver o cálculo, ele vai mudar um pouquinho, né, sobre esse assunto. Não tem o que se discutir, né? E sobre esse slide, para mim, ele está voltado para esses 6 tópicos específicos, né? Um bloco mais prático, para a gente falar de qual que é os 6 tópicos, as 6 perguntas sobre o custo médio por sinistro pago, né? Então, a gente sempre tem que estar olhando para isso. A taxa de perda total e a justificativa de cada uma delas, né? Perda total decidida cedo demais é a forma mais cara de errar um sinistro e a mais difícil de desfazer, né? Então, se você indenizou ali, como que você vai voltar atrás? Você já pagou para o cliente, né? Sinistros com análise técnica antes do pagamento, ciclo de sinistros em dias, né? Recuperação sobre o total elegível e a judicialização por motivo de recusa, né? Que isso quer dizer que a seguradora que responde essas 6 perguntas toda semana já está gerenciando a sinistralidade, né? A maioria, ela responde uma ou duas no fechamento do mês, beleza? Então, isso, de fato, aqui pula para um slide que, para mim, resume essa virada conceitual para o webinar como um todo, né? Para mim, aqui é a ponte, né? Tudo que foi mostrado em números públicos, né, converge para o momento de decisão do sinistro. Todo sinistro é uma decisão, cara. O índice combinado é a soma delas. Né, Thiago? Exato. E aí a gente vai ter que entender como comparar banana com banana, né, João? Como comparar esse IC das seguradoras com o IC das proteções.
Acho que é um exercício que a gente tem feito para conseguir metrificar a performance, né? E no final do Exato, dia é isso. A gente tem que monitorar essa performance para ter a saúde do business, né? exato. Então, pessoal, de fato ali tenta, né, pagar menos, recusar com provas e recuperar. São essas quatro saídas aí que a maior parte do custo do sinistro ela está envolvida com isso, né? Fixar o instante em que alguém escolhe uma delas, tá? E aqui a gente, voltando para o merchandising, né, Thiago? Não tem, de novo, é um assunto que a gente está muito envolvido no dia a dia, né? A gente aqui na AutoInsp, a gente opera essa camada de decisão do sinistro, né? É o que a gente, vocês que são nossos clientes, vocês conhecem um pouquinho sobre o nosso dia a dia, né? O que que a gente faz? A gente é uma temos inteligências e tecnologia para auxiliar essa análise técnica do sinistro, né? Sinistro alto, todo mundo que conhece a AutoInsp sabe que a gente opera só com automóveis, né? A gente inclusive é assediado para ir para outros ramos, tem no nosso backlog aqui produtos específicos para outros ramos, mas hoje a gente está focado no setor alto, né, com enriquecimento de dados e a aplicada aos sinistros, né, seguradoras recebem o parecer e as evidências que a gente ajuda a sustentar a determinada decisão, né? Para quem? Hoje a gente oferece nosso produto para seguradoras, para as proteções veiculares, né, para insurtechs, da companhia sem estrutura própria de antifraude, até um grupo que já tem sistemas, setores muito bem definidos e que a gente está operando, beleza? E basicamente isso é um pouquinho da AutoInsp, beleza, pessoal? Boa. Muito bom, João. Muito bom. E aqui para a gente fechar, né, e não estender essa horinha sagrada de descanso de todos, né, mas para a gente usar como um pouquinho de, se vocês, o nosso objetivo é que a gente saia com uma pitadinha, um 1% a mais que você tem de conhecimento, a gente já fica feliz, né? Então, esse índice combinado de 3 linhas, e uma delas é 60 de cada 98, né? Então, que a sinistralidade dos 98 pontos, ela tem 60. Então, cara, eu acho que é um fator, de fato, importantíssimo a ser avaliado. Lembrando aqui da separação daqueles 6 principais blocos, né, de uma sinistralidade, né? O que separa quem fecha abaixo de 100% de índice combinado de quem fecha acima, o maior bloco é o sinistro, não comissão e não as DAs, né, as despesas administrativas, e um ponto de sinistralidade vale, aqui fazendo um cálculo, né, para vocês irem embora com isso também em ordem de grandeza, né, um ponto da sinistralidade vale 30 vezes o mesmo dinheiro em prêmio novo, e não custa a aquisição, né? Galera, é isso, né, que a gente queria trocar uma ideia com vocês hoje, né? A gente grava todos os nossos webinars. A gente agradece muito pela participação, sempre de todos vocês. Volto a dizer aqui que é um esforço grande do nosso lado, mas é um momento até de aprendizado para nós mesmos, que a gente se dedica a trazer um conteúdo e quando a gente se esforça para criar um determinado conteúdo, a gente aprende, né? Então, queria agradecer mesmo a todos vocês. O que nos motiva a fazer isso é ver vocês online aqui junto com a gente. E não só isso, né? No pós, porque a gente sabe que ao vivo, né? Não é todo mundo que tem essa hora disponível, mas a gente vê os números quando a gente publica ali no YouTube, divulga nos nossos grupos de comunicação e as visualizações crescem. Isso aí nos motiva bastante, né? Alan é nosso head de marketing aqui, nos puxa muito para fazer isso. Obrigado, Alan.
E, Thiago, acho que é isso, né? Segue Tá a mutado. disposição aí dos LinkedIn, tirar dúvidas. Oi? Falei que a gente segue à disposição no LinkedIn aí para tirar dúvida. Obrigado mesmo pelo tempo. Fechou. Obrigado, pessoal. Um abraço para todo mundo. Boa noite, bom descanso.